Olá, povo de Deus, quarta-feira, 12 de abril de 2023, oitava da Páscoa. A nossa calificação de hoje é a partir de Atos 3, de 1 a 10, e Lucas 24, 13 a 35. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Depois dos evangelhos, onde vimos a vida e a prática de Jesus, entramos no contexto dos Atos dos Apóstolos, onde a vida e a prática dos discípulos de Jesus vão delineando os primeiros passos da igreja. Os prodígios feitos pelos apóstolos é uma renovação dos milagres realizados por Jesus. Os mesmos sinais feitos por Cristo são agora realizados pelos discípulos. Os sinais de Jesus e dos apóstolos seguem a lista dos sinais do Primeiro Testamento, deixando claro que Deus continua agindo no meio do povo. O episódio, com suas consequências, lembra os sinais de Jesus. Pedro e João personificam a igreja, por meio da qual Jesus continua presente e atuante. O aleijado encarna a situação do povo fraco e dependente. A riqueza, ouro, prata, não liberta. Ao contrário, produz sempre novas formas de submissão e opressão. Só o nome de Jesus é capaz de libertar o povo, fazendo-o levantar-se e caminhar. Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, insiste na pobreza dos discípulos, deixando claro que a riqueza deles está em Deus e não no dinheiro. E graças aos prodígios cresce o prestígio dos cristãos no meio do povo. Deus, na verdade, confirmou os apóstolos como condutores e chefes do povo. São os novos patriarcas nos quais o povo se reconhece. Nosso contexto de hoje se passa no momento da oração da tarde. 3 vezes por dia há oração no templo. Os apóstolos continuam assíduos ao templo, pois estão bem integrados no povo de Israel. Não querem de modo algum separar-se. A separação virá depois de uma sequência de fatos. Como nos diz o teólogo José Comblan, se Pedro e João não têm ouro e prata, é porque ouro e prata pertencem ao mundo antigo já em via de superação. Para eles acabou o tempo do dinheiro. Agora começou o tempo do poder de Jesus. Este poder permite aos apóstolos que vivam. O dinheiro deixou de vigorar porque tudo é comum entre os cristãos. A lei do dinheiro foi vencida. Eles podem andar sem dinheiro. O nome de Jesus dá-lhes segurança plena.
Este mesmo poder faz com que possam realizar prodígios. Estamos aqui na visão de uma comunidade que superou as leis deste. Eis, esta é a utopia. Alguma coisa disso devia estar presente ainda nas comunidades de Lucas para que pudessem reconhecer-se no retrato ideal de Jerusalém. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Estamos diante de um dos relatos mais bonitos do Segundo Testamento. Como já comentei outras vezes sobre a cena dos discípulos de Emaús, eu vou somente esquematizar uma das formas de considerar essa narrativa maravilhosa. Era ainda o primeiro dia da semana, 2 discípulos deixam a comunidade e partem para um lugarejo não muito distante de Jerusalém, conhecido como Emaús, distanciando-se da comunidade.
e entre lamúrias fazem o seu ato penitencial. Jesus se aproxima como peregrino e eles continuam reclamando de tudo. E, como liturgia da palavra, temos o próprio Jesus explicando para eles as Escrituras, sobretudo nos pontos em que elas se referem a ele. Chegando ao seu destino, os discípulos convidam Jesus que permanecesse com eles. E aí, depois do ato penitencial e da liturgia da palavra, adentramos para a parte eucarística. Jesus tomou o pão, deu bênçãos, o partiu e distribuiu aos discípulos. Somente então eles reconheceram Jesus e decidiram voltar para a comunidade. O rito está completo e nos diz que não é somente ouvindo a palavra que reconhecemos Jesus. É preciso chegar à prática da partilha do pão. Aqui está a prática perfeita para quem quer ser discípulo do Mestre. É bom fazer um exame da realidade que se vive, confrontar com a palavra e partir para a prática da partilha. Esse movimento nos aproxima da comunidade, que também vive sua própria experiência do ressuscitado. Um beijo no seu coração.